Olá, eu vou falar com vocês hoje sobre um tema que particularmente para mim é muito fácil de eu falar, eu tenho até que me policiar para não falar demais aqui, que é empreendedorismo. Tenho um histórico de vida de empreender, tá? E o meu perfil aqui na Europa, desde que eu vim, sempre foi empreender. Em nenhum momento eu falei, preciso arrumar um emprego. Não, preciso empreender, tá? Então o tema de hoje, desse bate-papo, vai ser empreendedorismo, tá? Antes da gente dar sequência nesse assunto, inscrevam no canal, vocês sigam nossas redes sociais, que vocês compartilhem, se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem com o máximo de pessoas possível, vocês façam perguntas, ativem o sininho, é importante, tá? Interessante que vocês interajam com o canal para a gente melhorar o conteúdo. Falar sobre empreender na Europa. Não é um bicho de sete cabeças, né? Você falar loucura, como que eu vou empreender num país estranho, numa cultura diferente. Você tem que estudar muito, pesquisar muito, você tem que entender, né, as particularidades do seu negócio, a expertise que você tem, que você vai trazer, ou que você vai desenvolver caso você esteja entrando num mercado novo, e conciliar isso com a cultura local, com a postura das pessoas, fazer esse casamento, isso tudo através de pesquisa, de estudo, isso é importantíssimo. A partir do momento que você vem empreender num país de primeiro mundo, num país da Europa, ou em Portugal, ou na Espanha, um ponto super positivo você vai fazer isso num país estável, numa economia estável, você tem respaldo legal, jurídico, você tem respaldo fiscal, você sabe a regra do jogo e é assim. E mais importante do que isso, fala, mas eu vejo brasileiro aqui quando chega e é automático, né? A pessoa fala, mas o imposto, e preocupado com o imposto e querendo dar jeito de tudo que é jeito para diminuir, para reduzir. Você tem que fazer isso dentro da lei, né? Mas já pensa aquela cabeça do brasileiro de sonegar, algo que não, na verdade não é, muitas vezes não é de má fé. É que no Brasil você não sabe para onde esse dinheiro vai. A partir do momento que você tem uma empresa, você tem um negócio, você formalizou e você começa a pagar imposto, no Brasil você fica quase que revoltante, porque você está dando dinheiro para uma estrutura governamental que não te devolve quase nada. Você tem estradas ruins, você tem transporte público ruim, tem saúde pública péssima, você tem educação ruim. Então assim, você fala, dá dó de você pôr esse dinheiro no Estado. Aqui não, né? Então é importante que você tenha esse entendimento. E eu às vezes conversando com brasileiros falo, pessoal, tem que entender, né? Por mais que você tente buscar alternativas, não tem esse pensamento, né? Mas dá dó, é imposto, estão me tomando dinheiro. Não estão te tomando dinheiro. Eles estão buscando capital para fazer um investimento no seu bem-estar, no bem-estar da sua família e dar qualidade de vida. E isso aqui tem. Você tem transporte público de qualidade, você tem estradas maravilhosas, você tem educação pública muito boa, gratuita, você tem hospitais bons, médicos, estrutura para você viver. Isso tem que sair de algum lugar, né? Então assim, já muda um pouco o jeito de ver a coisa, tá? Ter esse entendimento. E aí você entra, né, no que eu falei na esfera de você estar empreendendo, né? O primeiro ponto ali positivo é isso. Você está empreendendo num país estável, numa economia que te dá garantia. É positivo isso. Você tem um imposto que você paga, tem retorno, né? Você está vendo, você vai vivenciar, você vai viver aquilo que você está pagando. Então, você já tem uma postura, uma satisfação muito melhor. Pode ser caminho você buscar franquias, caminhos de segurança, você já tem um negócio formatado, é um caminho interessante. Outra coisa que é interessante aqui é a questão da rapidez, né? Você abre uma empresa de forma muito rápida, pouco burocrática, com custo baixo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, quando eu cheguei em Portugal e eu montei uma empresa de Uber, que é um formato diferente do Brasil. Precisa ter uma empresa, os carros têm que estar registrados em nome dessa empresa e você é parceiro das plataformas. Os motoristas, em paralelo, vão fazer a parceria com a plataforma e vão trabalhar, agregar. Você vai agregar os motoristas na sua empresa via contrato de trabalho, via recibo verde, que é como o autônomo. Cada um tem o seu modelo, mas a Uber trabalha com dois caminhos, né? O caminho da empresa, a dona do carro, a detentora do carro, e é quem recebe o dinheiro das viagens e emite as faturas, tudo. E o motorista está lá registrado, tem suas obrigações de pontuação, de tudo lá, e se junta ou se agrega ou vem ser funcionário, vem trabalhar para essa empresa. Mas basicamente eu abri a empresa em 40 minutos. Existe em Portugal a loja do cidadão, que é compatível com o que tem em São Paulo, que é o Poupa Tempo. Então, centro, alguns, né? Existe mais de um. Centros
com vários serviços públicos e até serviços privados de energia, água, tal, todos alocados dentro desse grande centro, desse lugar. E aí fui lá, tinha a parte da abertura da empresa, tinha um box, provavelmente eles chamam de notário lá, mas como se fosse um cartório. Expliquei a atividade, códigos, abri em meia hora, 40 minutos, o contrato social estava redigido, a empresa estava aberta, né, ao custo de 360 euros nesta opção, né, porque pela agilidade, por tudo, tem um custo um pouco maior, né, o fato do cartório estar ali e fazer tudo para você, eu conseguiria fazer isso, acredito que por uns 50, 60 euros a menos. Aí eu tinha que, muito provavelmente, estudar muito e entrar em temas que eu desconhecia, ou contratar alguém para fazer. E aí ali já está pronto. Eu optei por pegar esse pacote ao custo de 360, a empresa vem montada, registrada, tudo. Eu defini o capital social da empresa, de boca, né? Eu optei por 500 euros de capital inicial. Aí no documento, e depois quando você vai nas finanças, o que seria a parte, tem 2 órgãos, né, de abertura, os registros, e aí você tem a parte da segurança social, que é a parte de trabalho, e a parte das finanças, que é toda, né, existe um outro imposto de IVA, enfim, são 2 órgãos que você tem que se inscrever e estar ali ligado. Eu tinha um prazo, não me engano, de 60 dias para efetivar, porque aí a partir do momento que eu tenho a empresa aberta, gerou um número de, como se fosse um CNPJ, eu tenho um prazo para depositar esse dinheiro oficialmente na conta e fazer esse capital virar dinheiro da empresa. Pode pôr 1.000, o valor que for, tá? Eu optei na época por 1.000 euros. Terminado esse processo, é obrigatório quando você monta uma empresa mesmo, CNPJ, você ter uma contabilidade organizada, precisa ter um contador. E aí você tem que ir nas finanças, fazer o registro desse contrato e se registrar nas finanças. Aí você tem que ir com o contador, ele tem que dar o número dele, ele que tem que fazer isso. Aí fui com o meu contador, fizemos esse registro, existe um número, eles chama CAI, é um número que você registra a sua atividade. Então você como motorista é número tal, eu como empresa de Uber número tal, você vai fazer curso online, número tal, é tudo numerado. As profissões têm seus números, você pode registrar todos os números disponíveis ali nas finanças em Portugal, não tem custo, tá? Então geralmente antes você estuda bem, vê e já faz o registro, já deixa os registros prontos e usou, não muda, não tem valor, nada. E muitas vezes uma empresa pode fazer vários negócios diferentes, tá? Normalmente não se faz isso por uma questão de organização. Você vai montar um negócio paralelo, você cria uma nova empresa para você ter uma gestão mais organizada, mas se você quiser ter tudo ali, aí Portugal particularmente tem eles chamam de unipessoal, é uma empresa, uma sociedade individual. Então, voltando lá, a gente tem a questão de facilidade, legalização, rapidez, custo, muito fácil. Aí quando foi nas finanças também, meia hora, 40 minutos, estava tudo registrado, tudo feito, já sai com o documento, a empresa está aberta, você está apto a trabalhar. E aí você vai, abre a conta no banco, faz o depósito, então assim, em 1 dia, 2 dias, você resolveu tudo, tá com tudo feito, tudo pronto. E aí, orientação do contabilista, tudo. Uma coisa extremamente importante para alguns tipos de visto, por exemplo, o visto D2 é um visto de empreendedorismo. Então, você empreender e você ter uma empresa em Portugal, que não precisa ser nada demais, né? Muitas vezes uma empresa de Uber com um carro, né? Então você gastou ali, conheço gente que fez isso, foi para Portugal, montou a empresa, gastou ali 350, 400 euros, fez a legalização, contratou o contabilista, abriu o negócio, comprou um carro com sinal, financiado. Muitas vezes eu comprei carro à vista e comprei carro financiado. Eles me pediram o imposto de renda do Brasil, alguns bancos queriam uma entrada maior, outros menores, mas enfim, comprei lá um carro financiado, ou se você consiga ou tem a possibilidade de fazer isso. A partir do momento que você tem essa empresa, você vai no consulado lá no Brasil e fala, olha, aqui, meu plano de negócio é esse, eu já tenho uma empresa montada, já tenho um carro, eu vou chegar e trabalhar e tô ali. Isso é um facilitador, isso não garante que o consulado vai te dar o visto, mas você preencheu os requisitos do que eles querem. Tá? Então muitas vezes você gastou ali 300, 400, vai arredondando, gastou 500 euros com essa formatação e abertura da empresa e gastou 10.000 euros para comprar um carro à vista nos padrões que a Uber aceita. Então você fez um investimento e vem todo mundo, vem tua família. Lógico, você vai ter que trazer dinheiro, tem todo um outro processo, eu quero dizer, mas você viabilizou a vinda através de um investimento relativamente pequeno. E também funciona para quem eventualmente veio como turista e vai se legalizar. Você abre a empresa, você em tese não vai poder trabalhar porque você não tem residência, mas você tem a empresa e aí você pode se pôr como gestor dessa empresa, isso você pode fazer. A partir disso você já tem rendimento, você pode pôr o rendimento que você quiser, né? Então eu já dei essa orientação para brasileiros, para o cara falar, pô, mas você é doido? Não, não é doido. Você vai entrar na empresa, você montou a empresa e vai gerar um salário para você maior até do que o rendimento da empresa.
né? A empresa, em tese, não se sustentaria com aquele salário que você está recebendo, mas é um investimento que você está fazendo. Então, você está pondo dinheiro ali para o dinheiro, em tese, voltar para você, está pagando imposto sobre isso, é isso que a pessoa me questionava, pô, mas eu vou pagar. Vai pagar. Só que em 2, 3 meses, quando você apresenta isso na manifestação de interesse para o CEF, você fala, pô, o cara está aqui, o cara tem uma empresa, está ganhando salário, está produzindo, está fazendo girar a economia, não tem por que eles não te dão a residência. A partir do momento que você tem a residência, pronto, você pode até se desfazer dessa empresa e buscar outro negócio ou um emprego, o que quer que seja, tá? Isso você pode fazer com um pequeno café. Eu tive amigo que buscou ali e eu fui ver para ele café, pô, café interessante, todo montado num lugar interessante por 7, a pedida era 7 mil euros. E aí vai conversando, eu chegava ali fácil em 5 mil, 6 mil euros para comprar o negócio funcionando, né? Então você tem o negócio, já está funcionando, pode vir, trabalhar, entrar com a manifestação de interesse ou no Brasil apresentar o plano de negócio, apresentar o pedido de visto já com o negócio montado. Você pode fazer isso, muitos fazem isso, vem, adquire, compra, monta e volta para pedir o visto. Outros apresentam um plano de negócio, aí você vai ter que ser mais criterioso, né? Porque uma coisa é você ter o negócio e ele ver que você já fez o investimento e que a coisa aconteceu. Outra coisa é você fazer uma promessa, né, de que tudo isso que você está pondo no plano de negócio vai ser executado. Eles vão exigir, vão querer ver mais garantias, né? Não tem nada concreto, mas é passível. Contratam profissionais específicos, especializados em fazer esse tipo de plano de negócio e apresenta o plano de negócio para o consulado, aprova, aí você vem e executa esse plano de negócio quando chegou aqui. Aí, como eu falei lá atrás, as franquias você já vem com a coisa mais amarrada. O tema onde eu quero chegar nisso é que empreender em Portugal, principalmente em Portugal, é a porta de entrada para você vir para a Europa, tá? Você consegue viabilidade, consegue legalidade, consegue vir para a Europa através de Portugal com esse visto de empreendedorismo, né? E aí você não tem cidadania, mas pô, eu não quero Portugal, eu quero empreender em outro lugar, quero fazer outra coisa. Eu fiz isso, eu cheguei em Portugal, montei empresa, fiquei lá cerca de 2, 3 anos, vendi a empresa e vim para Madrid. É um pouquinho diferente porque eu tenho cidadania italiana, então eu posso circular com um pouco mais de facilidade. Quem não tem acesso a isso, né? Então eu vou para Portugal e eu vou ter que ficar em Portugal. Não, você, em tese, tem que ficar 5 anos em Portugal, porque com 5 anos de residência legal e não contínua, você pode, né? Conheço gente que desses 5 anos ficou 1 ano no Brasil, voltou, não perde, tem os prazos, tem que entender melhor isso, aí eu entro nesse tema depois, mas sei lá, em 5 anos, em 6 anos, 7 anos, ele cumpriu os 5 anos de exigência e teve a cidadania, passaporte italiano, português. Outros ficam os 5 anos, pegam o passaporte português e pulam para outros países da Europa, aí você circula livremente. A Espanha, por exemplo, te dá um caminho mais curto. 2 anos de residência legal na Espanha já te permite pedir a cidadania. E aí você, 2 anos vivendo legalmente, você já pode circular. Você vai, 2 anos mais um período de processo. Vamos falar que com 2 anos e meio, 3 anos, você está com seu passaporte espanhol e pode circular e partir para alçar novos voos. É um caminho. A diferença é que a Espanha não facilita tanto a entrada de brasileiro, então é um pouco mais difícil e em tese mais caro. Tudo isso que eu falei de abrir empresa, de montar um negócio, o que eu falo em Portugal, que às vezes com 6, 10, 12 mil euros você habilita o visto, habilita tudo para você vir, viabiliza a sua vinda oficial. E aí você fala, pô, mas é muito dinheiro. Não, mas ao mesmo tempo você não está só gastando, está investindo, né? Esse negócio vai te render, vai te gerar uma renda, vai virar um negócio, por um café às vezes para a família, o que quer que seja. Com esse investimento você viabiliza a sua vinda. Na Espanha, pelo menos 30 mil euros para esse projeto. Você tem uma diferença grande, né? Portugal, 5 anos para se legalizar, investimento mais baixo. Espanha, 2 anos para se legalizar com investimento 3 vezes mais alto. Tenho mais dinheiro e não tenho tanta paciência. Espanha é um bom caminho. Pô, não quero arriscar. Portugal é um caminho mais barato, um pouquinho mais demorado, tá? Até mesmo para quem tem alguma cidadania europeia. Por exemplo, a cidadania italiana, que eu vim buscar na Itália porque os prazos do consulado em São Paulo eram absurdos, de 8 a 12 anos, 15 anos para sair a sua cidadania, então para mim era inviável. Eu fui para Itália, fiz tal. Mas um caminho é isso, você vem para Portugal ou vem para Espanha, por exemplo, entra legalmente, faz todo esse processo, essa questão de empreender que eu falei. Você sendo residente em Portugal, residente na Espanha, o consulado italiano aceita um pedido de cidadania desde que você tenha residência naquele país do consulado que você está usando. Então, por exemplo, na Espanha, em Madrid, meu irmão pegou a cidadania dele, ele veio expatriado, trabalha por empresa, um exemplo diferente, mas
mas ele estava legalizado aqui na Espanha. Hoje ele já está em outro país, por conta da empresa, mas ele vivia na Espanha. Entrou com o processo da cidadania italiana no consulado italiano. Em 3 meses chegou um aviso do AIRE dele. O AIRE é o registro do italiano vivendo no exterior. Ele até me ligou e falou, pô, mas que é isso? Eu falei, você é um italiano, então te registrando aí na Espanha. Pô, mas eu não sabia, né? Muito rápido, eu entreguei o processo agora, tal. Foi atrás da informação, a certidão estava lá pronta, pediu a certidão, voltou no consulado. Isso em 3, 4 meses ele estava com a certidão na mão e com esse AIRE feito. Já era um cidadão italiano. Com esses documentos, entrou no consulado, pediu a identidade, mais um mês pegou a identidade, 5 meses, com a identidade na mão, montou o processinho, né, de passaporte. Então, com 6 meses ele estava com o passaporte na mão, usando o consulado da Espanha. Então, também é um encurtador de caminho para quem quer buscar a cidadania. Então, você às vezes não precisa esperar os 5 anos de Portugal. Você estando em Portugal, às vezes com 6 meses, 1 ano, tem muito brasileiro em Portugal, muito mais do que na Espanha. Eu acredito que as demandas sejam maiores. Então, de repente, com 1 ano, você conseguiu essa cidadania italiana e pode seguir o barco, tá? Então, assim, eu vejo muita vantagem em empreender na Europa. Facilidade, custo baixo, sem pensar na conversão do dinheiro, questão de favorece para legalização. E um outro tema que eu não abordei são as oportunidades, tá? Então, assim, se quer trabalhar com turismo, Portugal vive de turismo. 20% praticamente do PIB de Portugal vem de turismo. Cerca de 17, 18% do PIB da Espanha vem de turismo, é originado do turismo. Então, assim, a maior fonte de renda desse país, tá? Então, assim, é um excelente caminho, né? E aí fala, pô, mas né, eu não conheço nada. Aí eu te falo uma coisa, aí já encaixa, além do turismo, prestação de serviço. O brasileiro tem uma vocação para bom atendimento, para fazer as coisas bem feitas nesse ponto e trabalhar de fato, né? Então, eu percebo muito em Portugal, às vezes o pessoal, pô, o português não gosta de brasileiro, alguns falam, e tem português realmente que não gosta e tal, mas eles visualizam muito como tomadores de emprego, porque aqui na Europa eles trabalham num ritmo bem mais desacelerado, um ritmo bem mais lento do que o nosso, né? A valorização de quem está trabalhando é muito grande. A pessoa, muitas vezes você fala com a pessoa, às vezes até uns absurdos de rua, de parar o carro, de fazer alguma coisa assim, fala, pô, o cara parou o carro na minha frente, está me atrapalhando, e aí você vai questionar o cara, mas eu tô trabalhando, quer dizer, como se o fato dele estar trabalhando permita que ele atrapalhe sua vida, mas para ele sim, e as pessoas respeitam isso. Nos mercados, atendentes, garçom, às vezes demora para te atender, as pessoas têm um entendimento, pô, ele tá trabalhando, não vou, horário, às vezes o restaurante, ó, né, levanta, vamos que deu meu horário, eu vou embora, e ninguém resmunga, ninguém reclama, que a visão, né, eles dão muito valor para quem tá trabalhando, e o brasileiro muitas vezes não, né, o cliente tem razão, a gente vem numa cultura diferente, e aí a hora que aplica isso aqui, a gente produz mais, a gente entrega mais, além da necessidade, você está num novo país, você tem que fazer acontecer, né? Toda circunstância te coloca numa posição de mais produtividade do que eles. E tem essa questão também, eu volto no exemplo do meu irmão, que é executivo de empresa, ele fala que ninguém trabalha, passou em 3, 4 países diferentes, fala, não é igual ao Brasil. O Brasil produz mais, né? Alguns países você vê, pô, é complicado, as pessoas realmente têm dificuldade. Outros países, a Espanha, ele sempre fala, eles entregam o que tem que entregar. Ninguém faz nada mais, né? A gente até brincava que antes das 9, 9 e pouco, ninguém tá no escritório. E quando é 5, 5 e pouco, você não vê mais ninguém. É hora extra, não. Fez o que tem que fazer e vambora. Isso, né? Isso pra tudo. O trabalho tá aqui para gerar renda para você viver bem, tá? E aí o brasileiro vem com uma cancha, né? Com conhecimento e uma vontade, uma entrega maior e toda a necessidade de ser um imigrante. E isso agregado no turismo, na prestação de serviço, pô, é uma baita oportunidade para brasileiro, tá? E para empreender e para buscar. Então, pô, são várias possibilidades, tá? E aí um outro dia eu vou contar para vocês aí a minha história relacionada a tudo isso de empreender, como eu cheguei, pô, eu tava fazendo cidadania na Itália, a gente mudou totalmente de plano, não era ficar na Europa, a gente ficou na Europa e buscou alternativa de onde viver, pensamos na Itália, mas não era viável, aí a gente veio para Portugal, quer dizer, quando eu saí da Itália, eu já comprei um carro na Itália para fazer a viagem, sabendo que esse carro estava mais barato na Itália e iria custar bem mais caro em Portugal. Eu vim com esse carro para Portugal, fiz toda a viagem, usei o carro por quase 1 ano e quando eu vendi legalizei o carro, tem um custo para legalizar. Quando eu vendi esse carro, na troca por um outro carro numa concessionária, esse carro foi bem mais caro do que eu havia pago em Portugal. Eu ganhei dinheiro, então eu vim para cá, né, fiz esse 2.000 e tantos quilômetros de carro, vivi com esse carro durante quase 1 ano, gastei dinheiro para legalizar ele e ganhei dinheiro quando eu fiz negócio no carro, eu nem vendi. Se eu tivesse vendido para um particular, eu ainda ganhava mais. As oportunidades estão aqui.
E você não tem que ter medo, tá? E aí depois eu conto essa minha história de empreender, entro num ponto um pouco menos burocrático, a gente bate um papo mesmo sobre a minha trajetória. Se vocês quiserem saber disso, né, me põe aí embaixo, comenta, pô, a gente quer ouvir sua história, eu acelero aqui na minha programação de entrega de material para vocês, tá bom? Mais uma vez, seguir as redes sociais, ativar o sininho, enfim, compartilhar os vídeos, o que eu falo sempre aqui, tá? É muito importante pra gente fazer pergunta, questionar, seguir o canal e vamos adiante até os próximos vídeos.